Mas, enfim, sobre a manifestação, o que eu posso dizer? Eu fiz essa análise com o Jota e o P. Duarte ontem, foi bem bacana, foi bom o programa. Eu acho que foi grande do jeito que eu esperava, porque eu realmente achava desde o princípio não, eu achava quando as pessoas começaram a me falar da manifestação, eu sentia que ia ser muito grande, porque pra gente chegar até mim, é porque chegou a muita gente, as outras nunca tinham chegado até mim. Então eu senti que ia ser uma manifestação bem grande, e ela foi bem grande. Não foi comparável do impeachment, isso não aconteceu. O número que a Polícia Militar deu é um número claramente inflacionado, eles forçaram um pouco a barra, porque a gente sabe que tem, né, uma proximidade aí. Então, eu vi também o número lá do grupo da USP, outro número fake, que eles aproximaram para baixo. O que eu acho que deu umas 400 mil pessoas, mais ou menos aquilo ali. Foi o que a gente viu nas fotos, o retrato e tal. Não tinha o nível de densidade das manifestações mais cheias do impeachment, que eram muito densas. Era nem o cumprimento. Nem o cumprimento. O Bahia teve lá a Rua Augusta. Você já foi ali, né? Já. Da Augusta Consolação, tem mais um pedacinho bom. No impeachment era lotado e a galera ainda acabava espraiava. As ruas e tal. Ali não teve. Então, foi bem... Assim, posso falar, foi a segunda maior manifestação de apoio a um político na história do Brasil. A primeira também foi do Bolsonaro, foi o 7 de setembro. Foi o 7 de setembro. O que, assim, se a gente olhar, a do impeachment era uma causa muito mais abrangente. É realmente impressionante o poder de mobilização, cara. É impressionante. Você botar 400 mil pessoas numa avenida de uma cidade para te apoiar, sendo que você já é inelegível, portanto, você não está falando aí de... Não é uma coisa eleitoral. É muito poderoso, é muito poderoso. Agora, aqui assim, pelo Pirajá, é aquela coisa... Oi? Isso daqui já era tipo umas 4 horas da tarde. Tá. É aquela coisa que a gente comenta. Eles ainda têm... aquela crença mística na manifestação. Se bem que eu não acho que nem foi isso. Eu concordo com você quando você falou que foi um evento de canonização do Bolsonaro, uma justificativa do governo dele. Eu vi os discursos e ele foi nessa linha de justificar, e a Michelle foi na linha de falar de Deus. E basicamente o que eu acho que ele quis ganhar? Eu acho que ele quer, eu comentei isso com o Jota, manter um tal controle na direita que mesmo ele preso ele tem esse controle. Puta, eu ia falar isso, é exatamente isso. Ele renovou a fé no campo, ele renovou a autoridade dele no campo da direita. Exatamente. O campo da direita, tanto que veio logo em seguida essas declarações tipo do Monark, ô MBL, para de reclamar aí, porque o Bolsonaro é gigante. Mas você viu o filho espiritual do Bolsonaro atuando? O Nicolas? É malandro, né? Malandro. Tanto que teve gente já reclamando. Espiritual. Porque eu ouvi o discurso dele, foi um discurso curto, melhor estruturado do que todos os outros, exceto o do Malafaia. Ele fala melhor. Ele falou, sabe, com o início, meio, fim, com tom de discurso, que é uma grande dificuldade que as pessoas têm de fazer discurso. O próprio Bolsonaro, ele faz o discurso que... Troncho, né? Troncho, feio, vai e para, e não tem aquele ápice, aquela construção. Os caras simplesmente não fazem isso, é impressionante. Mas o Nicolas fez. E no final do discurso dele, ele deu a deixa sobre a natureza dele como filho espiritual do Bolsonaro. Ele disse, no futuro haverá um presidente de direita. Quem é que ele imagina que seja no futuro? É o Eduardo? É o Carlos? É ele. Mas você viu a parte do Moisés? Do Moisés... porque é ainda mais... Não, eu vi todas as partes. Teve uma parte que é a mais descarada. Me lembre. Que ele fala, Moisés não viveu pra ver o povo de Israel chegar à Terra Prometida. Isso. Caleb... Não lembro o nome. É verdade. Foi Caleb, sim. É verdade. Caleb, o jovem Caleb viu. Ele chegou. Quem é o jovem? É ele. Só que aí bolsonaristas viram, interpretaram e estavam atacando ele, que ele foi lá se autopromover. E sim, foi um discurso de autopromoção. Autopromoção total. No momento que a Michelle também faz a autopromoção dela. É que eu falei na live da tarde, a família real do bolsonarismo é ele, Michelle e Nicolas. Tipo, tanto que, assim... A Michelle é a Maria do Bolsonaro. Tipo, o Nicolas não é um filho... Ele é um filho político dela, né? O Espírito Santo pariu, é o pai ali. Deus foi lá e engravidou a Michelle. E nasceu um Nicolas. Porque as pessoas imaginam... Se você for pensar, as pessoas imaginam dessa forma. Imagina exatamente dessa forma. É a Sagrada Família mesmo. E os outros filhos foram tirados da conta. Sabe que não teve nenhum filho lá na manifestação? Pois é. Exatamente. Cadê os caras? Agora, eu acho que isso já deve gerar uma ciumeira, um nervoso por conta disso, que não deve ser brincadeira. E o que eu comentei com o Jota nada indica
E assim, não precisa ser forçoso que isso ocorra. Que se o Bolsonaro for preso, a gente imagina que ele vai ser preso, ele perca o controle da direita. Por quê? Porque ele vai se tornar, e eu fiz essa comparação, uma espécie de figura de autoridade espiritual para a direita. Todo eleitor do Bolsonaro vai querer esperar ver quem o Bolsonaro, desde a prisão, vai indicar como sucessor dele. Porque o cara vai estar preso, mas ele não desapareceu da consciência das pessoas. Nossa, ele prendeu e já era. Não. As pessoas vão fazer live dizendo quando é que o Bolsonaro vai ser solto. Elas vão criar teorias de conspiração dizendo que não, agora o Bolsonaro vai porque mudou no STF, teve uma coisa que o Senado... As pessoas vão criar essas coisas. Pastor Sandro Rochas e gente semelhante vai continuar com a sua mágica do herói que foi aprisionado pelas forças do dragão, do demônio, que é o PT, associado a um demônio menor que é o STF, e de como esse herói pode sair, ou vai criar o seu sucessor. E aí é interessante a presença dos governadores. Ao mesmo tempo que a família real de sangue não estava, que são os filhos, não falaram nada, e estava o Nicolas, estavam também os governadores, com exceção do Ratinho Júnior e de outro que era aliado. Mas quase todos os aliados estavam lá. Tava o Caiado, tava o Zema, tava o Tarcísio, e tinha mais algum? Caiado, Zema, Tarcísio, e eu acho que tinha um quarto governador. Entendi. É quase com os anéis do Senhor dos Anéis, né? Eles estão ali esperando quem o Bolsonaro vai apontar. Porque isso vai ser uma diferença gigantesca. Se a gente não vir ao longo desse ano, até 2026, não é? Se a gente não vir um cara que desponte, porque assim, pode rolar. Vamos supor que o Tarcísio resolva, sei lá, tomar aí trembolona e fique um cara mais agressivo. Eu não acho que vai acontecer. Mas mudou e tal. Despontou, ficou muito gigantesco, virou um fenômeno, e aí é problemático o Bolsonaro. Porque aí o carisma do Bolsonaro passa a ser menos relevante. Sim. Não havendo isso, e olhando o perfil psicológico dos governadores bolsonaristas, não tem ninguém que seja assim, nem o Tarcísio não é assim, o Zema não é assim. Eles não são fenômenos de carisma e tal. O que vai sobrar para esses caras? Vai sobrar para esses caras ir na cadeia pedir. Com certeza. Com certeza. Assim, o exemplo dessa manifestação é que o caráter da ida dos caras foi assim. Se olhar no pós-manifestação, o que o Tarcísio ganhou? Ele só não perdeu, se for ver. Exato. Ele só não perdeu seguidor, e apoio ao Bolsonaro. Eu acho que talvez ele tenha tido algum tipo de dano com o Corte Supremo, tipo, uma hora a fatura vai vir, o Tarcísio, disso aí. Então uma hora a gente vai lembrar que você tava ali. Mas eu acho que isso... Né? Agora, o que eles estão fazendo é aquilo do sucessor. Tem uma história que é mentirosa, mas todo mundo fala como verdadeira. Quando Alexandre o Grande estava para morrer, ele estava no túmulo, estava na cama dele, no leito dele, aí tava todos os generais em volta. Aí ele tem um anel dele, que era o anel lá o sucessório, aí todo mundo, quem vai ser o sucessor, babá? Ele apontou assim pro mais forte, né? E aí, tipo, então vamos entrar em guerra. Que foi a história que eles querem pra justificar a guerra entre eles. O Bolsonaro, no fundo, ele tava nessa situação. Eles estão vendo ele um cara moribundo e todo mundo ali. Né? O Zema é o mais descarado. Que o Zema, ele foi atacado pelos bolsonaristas o ano passado inteiro. Eles não querem que ele seja um sucessor. Sim. Só que o Bolsonaro precisava que tivesse apoio ali. Então foi o Zema e ele ficou lá fazendo isso. Tipo, tem uma lasca, tem uma migalhinha aqui, se me der aqui eu tô querendo. Caiado também. O Caiado também é pré-candidato a presidente, mas, assim, é uma pretensão ridícula. Praticamente todos os deputados bolsonaristas... Eu não acho essa pretensão ridícula. Eu acho. Não acho. Por que você acha que o do Caiado é ridícula e do Zema e Tarcísio não seria? Não, a do Zema também é ridícula. Só do Tarcísio que é real, porque ele vem cumprido a risco com o lance de ser leal, e ele é bem mais viável, e eu não vejo motivo do Bolsonaro apontar o dedo pro Caiado. Nenhum motivo. Mas aí é que tá. A gente tem muitos anos aí pela frente. Eu acho que esses caras, assim, se eles fizerem um cálculo básico, se eles vão olhar pesquisa de intenção e tal, isso tá rolando desde agora. Eles podem resolver se movimentar com mais força numa direção que a massa bolsonarista espera. Eu não sei se eles vão fazer, mas eles podem vir a fazer. Tanto na forma de discurso quanto na forma de ação. Eu acho que de alguma maneira o cara que tiver mais na coisa do conservador e tal, talvez esse cara cresça. Assim. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Gente, o título tá uma bosta, eu vi a capa, tá escrito golpe. Assim, tem que mudar tudo, né? Quando vocês veem que a audiência tá ruim, vocês têm que ser ligeiro pra já ir correndo.
Desculpa. Então eu acho que isso pode acontecer, viu? É porque essas pessoas, elas não têm esse modo de lidar, elas não fazem isso. Mas se elas fizessem, eu acho que poderia bagunçar isso aí. Não daria tão certo quanto isso do Tarcísio. Não daria tão certo. Porque ele tem mais força por conta do quê? Do partido, da posição dele enquanto governador de São Paulo, da lealdade que ele se mantém. Então, considerando que todos serão igualmente insossos, considerando que eles serão mais ou menos deste jeito, eu concordo que a dele é a única pretensão realista. Mas se não forem assim, aí muda um pouco. Porque a gente sabe que esse é um voto de opinião. Então, ele diz respeito muito à capacidade que o futuro candidato em 26 vai ter de se tornar um novo símbolo da direita. Mas você acha Caiado? Então, é difícil. Eu não acho que ele vai fazer nada para isso. Eu estou dizendo que ele poderia fazer. Acho que o pior assim, cara, ele tá bem velho. Ele caiu do cavalo, realmente de verdade, se machucou. Ele tá com um discurso cansativo. Ele tentou se lançar ali contra o Bolsonaro na pandemia. Se ferrou, e aí ele ficou todo submisso para se reeleger. Você acha que ele só quer, então, sobreviver como governador? Isso. E mais, eles estão lançando ele, já tem a Tereza Cristina sendo lançada também como pré-candidata, para começar a ocupar essas posições. E aí havia aquele jogo dos 3 partidos que querem lançar candidato, que é Republicanos, PP e União. Eles estão falando de unificar tudo numa candidatura. Então todos eles vão colocar seus candidatos na mesa e aí eles começam a atirar para quem é o vice, não sei o quê.